Era uma noite de verão, mas o céu estava estranho, como se as nuvens guardassem um presságio pesado. O relógio marcava pouco depois das 22 horas, quando Ana, exausta após um dia de trabalho, se despediu dos filhos com um beijo na testa de cada um. Lucas, 14 anos, o mais velho, tinha aquele olhar protetor, sempre cuidando dos dois irmãos mais novos. Marina, de 11, vivia com os fones de ouvido pendurados no pescoço, desenhando no caderno qualquer espaço em branco. E o pequeno Rafael, de apenas 7 anos, era o tipo de criança que enxergava a aventura em tudo, até no simples caminho da escola para casa. Aquela noite, um convite inesperado mudou tudo. Um amigo da família, quase um tio para as crianças, ofereceu-se para levá-los a uma festa de aniversário de última hora. Ana hesitou. Não gostava de decisões de improviso, mas as crianças imploraram. Prometeram ligar quando chegassem. Prometeram se comportar. Ela cedeu. Um beijo rápido, 3 abraços apressados, se cuidem, engolido pelo barulho da rua. E eles foram. Horas depois, o telefone tocou. Não foi uma ligação dos filhos, foi da polícia. Ana não se lembra dos primeiros segundos após ouvir a voz fria, profissional, dizendo as palavras que nenhuma mãe deveria ouvir. Houve um acidente. A respiração dela travou. O corpo recusou acreditar. Um carro em alta velocidade. Um motorista embriagado à curva no quilômetro 18. Chuva fina caindo sobre o asfalto. Pouca visibilidade. O impacto brutal. O carro rodou. Capotou 2 vezes. Parou de ponta cabeça. 2 morreram na hora. O terceiro foi levado ao hospital, mas não resistiu. Os filhos de Ana não voltariam para casa. O tempo depois disso não é um tempo real, é um borrão. Dias e noites misturados num mesmo fio de dor. A casa, antes cheia de vozes, agora ecoava passos e lembranças. Até o quarto deles virou um museu improvisado. Roupas ainda com o cheiro do dia anterior, cadernos abertos na última lição, brinquedos parados no meio da brincadeira. Ana não conseguia entrar sem que o coração se partisse em pedaços de vidro. Estou padrão. Houve momentos escuros, de não querer levantar, de não querer viver, de não entender como o mundo ainda girava, como o sol ainda nascia, como as pessoas ainda riam nas ruas, enquanto a vida dela tinha acabado. Amigos tentavam consolar, a família oferecia colo, mas nada preenchia o buraco que os 3 deixaram. Até que um dia, num dos raros momentos em que saiu de casa, Ana encontrou uma cena que mexeu com ela de um jeito inesperado. Sentada na calçada, uma menina, não devia ter mais que 10 anos, chorava, sozinha, abraçada aos próprios joelhos. Roupas sujas, olhar de medo. Ana, mesmo devastada, se aproximou. Perguntou se estava tudo bem. A menina hesitou. Depois contou aos soluços que tinha fugido de casa. O padrasto batia nela. A mãe não a protegia. Eu não quero voltar, disse com os olhos marejados e uma voz que mais parecia um grito sufocado. Foi como se uma chama acendesse dentro de Ana. Fraca, tremendo, mas viva. Ninguém deveria passar por isso, pensou. Aquela criança precisava de ajuda. Não um abrigo temporário, mas um futuro. E foi ali, naquela calçada, que nasceu a semente da mudança. Se ela não podia trazer os filhos de volta, talvez pudesse evitar que outras crianças fossem destruídas pela violência, pela indiferença, pelo abandono. O começo foi pequeno. Um quarto vazio da casa virou abrigo emergencial para aquela menina e, em poucos dias, para outras 2 crianças indicadas por uma assistente social conhecida. Ana começou a fazer contatos, pedir doações, buscar orientação legal. A cada criança que chegava, era como se os pedaços de sua maternidade, arrancados no acidente, se reorganizassem em outra forma, dolorida, mas poderosa. Assim nasceu, meses depois oficialmente, a Fundação Triângulo de Luz, um nome escolhido de propósito. Um triângulo representando os 3 filhos que se foram. A luz representando tudo o que ainda poderia nascer da escuridão. A fundação oferecia abrigo, alimentação, apoio psicológico, acompanhamento escolar, orientação jurídica. Não apenas tirava crianças de situações de risco, mostrava a elas que ainda havia futuro, que ainda havia amor no mundo. Os primeiros anos foram de luta constante, burocracia pesada, poucos recursos, ameaças de fechamento por falta de licenças, noites sem dormir imaginando como pagar a conta de luz ou o aluguel do espaço alugado. Mas cada sorriso, cada criança recuperando a confiança, dava força para continuar. E então vieram as vitórias. Um menino de 13 anos resgatado da rua terminou o ensino médio e entrou na faculdade de engenharia. Uma menina
que antes vivia trancada em casa pelo medo do pai agressor, cresceu na fundação, descobriu a paixão pela dança e hoje é professora de balé. Famílias foram reestruturadas, laços refeitos, vidas devolvidas ao rumo que mereciam. A história de Ana começou a se espalhar. Programas de TV, jornais, redes sociais, todos queriam conhecer a mãe que perdeu 3 filhos e salvou centenas de outros. Doações aumentaram, parcerias com empresas se formaram. A fundação ganhou sedes em outros bairros, depois em outras cidades. Cada tijolo novo, cada cama montada, cada prato servido era para Ana um diálogo silencioso com os filhos. Eu não os esqueci. Eu transformei a dor de perdê-los em amor multiplicado. Anos depois, em uma cerimônia comemorando a marca de 500 crianças resgatadas, Ana subiu ao palco. Com a voz embargada, olhou para a plateia repleta de ex-crianças acolhidas. Agora jovens adultos, pais, profissionais, cidadãos, e disse: meus filhos não cresceram ao meu lado, mas de alguma forma eles cresceram no coração de cada um de vocês. Foi a memória deles que me fez seguir. E é o sorriso de vocês que me prova, todos os dias, que a vida pode nascer até do maior dos vazios. Aplausos, lágrimas, abraços. A vida naquele momento não era mais só dor, era um ciclo novo, cheio de propósito, cheio de significado. Ana sabia que o luto jamais desapareceria, mas agora ele caminhava junto com a esperança, uma esperança construída com mãos firmes, olhos atentos e um coração que aprendeu de maneira brutal que o amor é a única resposta possível para a perda. E assim, a Fundação Triângulo de Luz segue viva, não como monumento ao sofrimento, mas como prova de que, mesmo nas noites mais escuras, a humanidade pode escolher acender a própria chama.